Durante o Pleistoceno, as vastas planícies da América do Norte eram habitadas por uma rica diversidade de grandes herbívoros. Entre eles, destacavam-se os cavalos selvagens, ágeis, resistentes e adaptados aos ambientes abertos e frios da época. O vento cortante, o solo endurecido e a escassez de refúgios naturais tornavam essas planícies um palco perfeito para predadores extremamente eficientes. Em meio ao silêncio gélido, qualquer ruído, por menor que fosse, poderia significar a presença de um caçador. Mas, muitas vezes, não havia ruído algum, apenas a sensação instintiva de estar sendo observado. No horizonte surge uma figura imponente, a Titanis walleri, uma ave predadora de quase 3 metros de altura, pertencente ao grupo das chamadas aves do terror. Ao contrário de grandes felinos que atacavam de surpresa e buscavam uma morte rápida, Titanis utilizava velocidade e precisão para exaurir sua presa. Capaz de atingir velocidades superiores a 50 km por hora, ela rapidamente reduzia a distância que a separava de seus alvos. Quando alcançava a vítima, o ataque era metódico. Com um bico longo e extremamente afiado, desferia golpes rápidos e certeiros, primeiro no pescoço, depois na cabeça, causando ferimentos profundos e sangramentos intensos. Ao cair, se o animal tivesse a infeliz sorte de permanecer vivo, era simplesmente devorado. Titanis, como muitas aves de rapina, iniciava a alimentação com a presa ainda consciente, arrancando pedaços de carne com calma e precisão. Para um cavalo selvagem, a morte não era rápida, era lenta, inevitável e brutal. Essa estratégia de caça fazia da Titanis uma das mais temidas predadoras terrestres de sua época. Sua combinação de força, velocidade e comportamento impiedoso a colocava no topo da cadeia alimentar. Para os herbívoros do Pleistoceno, o maior terror não vinha de garras ou presas, mas de um bico, de uma sombra veloz que corria pelas planícies. Assim reinava a Titanis walleri, a última ave do terror. Após o desaparecimento dos dinossauros, o mundo mergulhou em silêncio. Mas esse silêncio não duraria muito. Das cinzas da grande extinção, um novo tipo de predador emergiu, e ele não rugia, mas gritava. E com o bater pesado de suas garras, ele reclamou para si o trono que outrora pertencera aos répteis gigantes. Essas eram as aves do terror, as Forus racidae. Um grupo de aves carnívoras gigantes que dominaram a América do Sul por quase 60 milhões de anos. Sem predadores naturais, tornaram-se as donas do continente, um império de penas, bicos e velocidade. A história dessas criaturas começa no Paleoceno, há cerca de 60 milhões de anos. Enquanto a maioria das aves buscava os céus, algumas permaneceram presas ao chão. A ausência dos grandes dinossauros carnívoros abriu espaço para novos caçadores. E foi nesse vazio que os Forus racidae surgiram. Aves terrestres rápidas, fortes e inteligentes. Suas pernas eram longas, adaptadas para correr, e o bico, uma verdadeira lâmina viva. Elas não precisavam de dentes. Suas presas eram despedaçadas por golpes rápidos e precisos. O pescoço musculoso funcionava como um chicote, lançando o bico contra a vítima com impacto devastador. Essas aves não eram simples carniceiras. Eram predadoras ativas, capazes de caçar mamíferos de médio e até grande porte. Imagine uma ave de 2 metros de altura, com mais de 100 quilos, correndo a 50 km por hora, perseguindo um pequeno ungulado nas planícies do Mioceno. Quando alcançava a presa, bastava um golpe certeiro, geralmente na cabeça, para quebrar ossos e causar morte instantânea. Durante o Mioceno, há cerca de 15 milhões de anos, as aves do terror atingiram o auge. A América do Sul, então isolada dos outros continentes, tornou-se o palco de uma evolução brutal e independente. Ali reinavam espécies como Forus racos longíssimos, Andaugalornis, de Vincentia e a colossal Kelenken guillermoa, talvez a maior ave carnívora que já existiu. Kelenken,
descoberta na Patagônia, media quase 3 metros de altura e tinha um crânio de 71 centímetros, com um bico maior que o de qualquer ave moderna. Ela era o verdadeiro T-Rex das aves. Seu golpe poderia esmagar um crânio com a mesma força que um leopardo aplica em sua mordida. Sua postura, ereta, altiva, com olhos frontais e olhar fixo, dava-lhe uma aparência quase demoníaca. Mas não era apenas o tamanho que as tornava temíveis. Estudos mostram que essas aves possuíam reflexos rápidos e visão binocular, indicando precisão de ataque, uma característica rara entre aves modernas. Elas caçavam em campo aberto, perseguindo roedores gigantes, tatus colossais, pequenos cavalos sul-americanos e até preguiças terrestres jovens. O nome Aves do Terror não foi dado à toa. Para qualquer criatura que cruzasse seu caminho, a morte vinha em silêncio e com um golpe certeiro de bico. Durante milhões de anos, as Forusrhacidae foram os predadores supremos da América do Sul, enquanto no restante do mundo, os mamíferos dominavam as cadeias alimentares. Neste continente isolado, as aves eram soberanas. Mas essa supremacia estava com os dias contados. Um evento geológico transformaria o destino dessas criaturas para sempre. A formação do Istmo do Panamá, há cerca de 3 milhões de anos. Essa ponte natural conectou a América do Sul à América do Norte, trazendo consigo uma nova onda de competidores. Felinos de presas afiadas, ursos, lobos e tigres dente de sabre, predadores que caçavam em grupo com força, números e estratégias superiores. E foi nesse novo mundo que surgiu a última e mais resistente das aves do terror, Titanis walleri. Com cerca de 2,5 metros de altura e 150 quilos, Titanis era uma força da natureza, a última representante de um império que dominou continentes. Seus passos pesados ecoavam nas planícies e seu bico curvado e mortal podia fraturar o crânio de cavalos pré-históricos e outros grandes mamíferos. O Pleistoceno era um mundo cruel. Preguiças gigantes, cavalos primitivos e camelos pastavam nas planícies, mas agora dividiam território com felinos, lobos e ursos. Titanis precisava caçar rápido, matar rápido e desaparecer antes que os mamíferos carnívoros chegassem. A Titanis era o terror absoluto do Pleistoceno. Cada passo seu marcava o solo com firmeza. Cada movimento silencioso, calculado. O bico curvado, pesado e afiado não era apenas uma arma. Era uma extensão de sua própria vontade, projetado para desferir golpes mortais contra a cabeça ou o pescoço de qualquer mamífero imprudente. Imagine um cavalo pré-histórico pastando nas planícies. O vento carrega o cheiro de um predador. Uma sombra surge na distância. Titanis se abaixa, mantendo o pescoço paralelo ao solo, preparando-se para o ataque. Quando o momento chega, a ave dispara. Suas pernas longas aceleram em explosão de velocidade. Em segundos, o golpe certeiro do bico termina o encontro. Um som seco de ossos fraturando o instante da morte. Mas a Titanis não se limitava a presas pequenas. Preguiças terrestres jovens, tatus gigantes e até cavalos primitivos eram caçados com precisão letal. Seu método era quase ritualístico. Abordagem silenciosa, ataque rápido e recuo antes que predadores rivais pudessem interferir. O mundo de Titanis não era isolado. Com a migração através do Istmo do Panamá, ela encontrou novos competidores. Tigres dente de sabre, lobos gigantes e ursos pré-históricos. Esses mamíferos caçavam em grupo, enquanto Titanis era uma predadora solitária. A competição era brutal. Um confronto direto podia ser mortal, e muitas vezes a Titanis precisava abandonar a presa para sobreviver. Porém, sua velocidade, força e bico afiado permitiam que continuasse a dominar as pradarias, ao menos temporariamente, mantendo o trono das aves carnívoras. A migração para o norte. A Titanis walleri não permaneceu confinada à América do Sul. Com a abertura da ponte terrestre do Panamá,
ela avançou para o norte, alcançando regiões que hoje correspondem à Flórida e Texas. Essa migração foi um feito extraordinário. Uma ave de 2 metros de altura, com suas asas e garras, atravessando novos territórios, enfrentando climas distintos, novos herbívoros e predadores desconhecidos. As planícies do norte ofereceram novos desafios. As presas eram mais rápidas, a vegetação diferente e os competidores mais estratégicos. Mas Titanes adaptou-se. Caçava em campos abertos, atacava por emboscadas e usava a força de seus golpes para dominar presas maiores que ela própria. Apesar de sua força e astúcia, Titanes não podia escapar das forças da natureza. O Pleistoceno trouxe mudanças climáticas drásticas. Períodos glaciais e interglaciares alteraram habitats e reduziram a disponibilidade de presas. Grandes herbívoros migraram ou desapareceram, e os felinos, lobos e ursos prosperaram em número e inteligência. Titanis, especializada em atacar presas grandes e caçar sozinha, tornou-se vulnerável. Há cerca de 1,8 milhão de anos, o registro fóssil indica o desaparecimento da espécie. Não houve gritos, não houve luta final registrada, apenas o silêncio. O último grito da ave do terror ecoou pelas planícies, apagando-se para sempre. As aves do terror não apenas caçavam, elas dominaram um continente. Durante milhões de anos, a América do Sul pertenceu a elas. E Titanis valeri foi a última guardiã desse império de penas, garras e bicos mortais. Hoje restam apenas fósseis, crânios, ossos e pegadas petrificadas. Mas essas relíquias contam histórias de caça, de estratégia, de predadores que um dia governaram a Terra sem rival. As aves do terror mostram a força e a fragilidade da evolução. Criaturas formidáveis, adaptadas para um mundo específico, mas incapazes de sobreviver quando o ambiente muda. Titanis valeri, a última das aves do terror, permaneceu como símbolo de uma era perdida. Um monstro emplumado que caminhou sobre a terra, imperou e desapareceu, deixando apenas ecos de terror e fascínio. O Pleistoceno foi um período onde a luta pela sobrevivência era implacável. Para muitos herbívoros, bastava um instante de distração para que o terror tivesse um nome: Titanis valeri. Uma ave que, por sua força e velocidade, deixou uma marca sombria na história da vida na Terra. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer outras criaturas que dominaram eras passadas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo episódio. Aqui o passado ganha voz e os predadores voltam à vida.